Sejam bem-vindos à aula dessa nossa semana, né? Aula de ciências aqui com o tio Júnior, tá? Sejam bem-vindos. Já prepara o livro de vocês, tá? Pega o livro de vocês. Bom, que hoje tem assunto novo, assunto muito importante, né? No qual a gente vai estar falando sobre o nosso corpo humano. Então, a gente vai entender na nossa aula de hoje como o nosso corpo humano ele é formado, tá? Ele é formado de quê? Tá? Então, a gente vai entender tudo isso a partir da nossa aula de hoje. Todas as características, todas as partes que temos no nosso corpo, né, de que eles são formados. Né? Nós sabemos que no nosso corpo nós temos músculos, nós temos ossos, nós temos sistemas, nós temos órgãos, mas eles são formados de quê? Tá? Então, é isso que a gente vai estar entendendo, é isso que a gente vai estar vendo a partir da nossa aula de hoje, tá? De ciências. Então, vocês vão abrir primeiramente o livro de vocês na página 120, para a gente entender como é a organização do corpo humano. Olha só. Como você estudou neste volume, né, a saúde está relacionada ao bem-estar físico, mental e social. Né? Então, a saúde, né, ela envolve tudo isso. A gente precisa estar bem com o nosso físico, a gente precisa estar bem com a nossa mente e a gente precisa estar bem com as outras pessoas, né? A nossa relação com as outras pessoas. Para manter a saúde do corpo, é importante conhecermos como ele é organizado, né? Como o nosso corpo é organizado e como realiza diversas atividades, né? Tarefas. E é sobre esse assunto que vamos estudar nesta unidade. Tá? Unidade 8, vamos falar sobre a organização do nosso corpo. Tem um filme, tá? Que fala sobre a organização do corpo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Tá? O nome do filme é Osmose Johnny. Tá? O filme que foi lançado em 2001. Neste filme, o personagem Frank, né, não costuma ter hábitos de higiene em seu dia a dia. Nem cuida da higiene dos alimentos. Por isso, Frank fica doente e uma batalha se inicia dentro de seu corpo. Nessa batalha, Jones, né, uma célula de defesa do corpo, ajudará Frank a recuperar sua saúde. Então, é um filme muito bom mesmo. Tá? Então, assistam esse filme caso vocês consigam. Então, se fosse possível fazer uma viagem no interior do nosso organismo, encontraríamos diferentes sistemas. Continuando a viagem, passaríamos por diversos órgãos e tecidos. E, finalmente, chegaríamos a uma estrutura muito pequena, que é a célula. Tá? Então, vamos ver como o nosso corpo é formado. Tem aí esse esquema, né? Primeiramente, nós temos o nosso corpo humano, o nosso corpo por inteiro. Tá? Dentro do nosso corpo, nós temos sistemas. Tá? Que sistemas são esses? Sistema muscular, sistema esquelético, que são os ossos, sistema nervoso, tá? Então, nós temos sistemas dentro do nosso corpo. Digamos aí que nós temos o sistema digestório, que é formado por diversos órgãos. Então, esse sistema é formado por diversos órgãos. Um deles é o estômago. Então, olha só como é o esquema. Corpo humano. O nosso corpo humano é formado por diversos sistemas. Cada sistema desse é formado por diversos órgãos. Tá? Esses órgãos são revestidos por tecidos. Tá? E esses tecidos são formados por diversas células, que é o nosso tecido, né, menorzinho do corpo humano. Então, várias células formam os tecidos, vários tecidos formam os órgãos, vários órgãos formam um sistema, vários sistemas formam todo o nosso corpo. Tá? Então, é assim que funciona. Agora, vamos estudar um pouco mais sobre cada um desses níveis de organização do corpo humano. Para isso, vamos iniciar do menor nível de organização, que é a célula.
para o maior nível, que é o organismo. Então, a gente vai começar pela célula, que é a menor. Depois, a gente vai para os tecidos, né? Depois, a gente vai para os órgãos. Depois, a gente vai para o sistema. Combinado? Então, assim, a gente vai seguir essa linha, tá? Olha só, a célula. Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke percebeu a existência de pequenos compartimentos no pedaço de cortiça que estava observando em um microscópio. A esses compartimentos microscópicos, ele deu o nome de célula. Tá? É tão pequena, as células são tão pequenas que a gente só consegue observar por meio de microscópios. Ao observar as células individualmente, Hooke relatou que elas são as menores unidades de um ser vivo. Olha só aí, tá? Aqui, ó, várias células pequenininhas, tá? Que ficam dentro da gente. Várias células formam um tecido, que é o que reveste um órgão, né? Que é o que é feito a nossa pele, digamos. Ó. Todos os seres vivos são formados por células. As plantas e os animais, por exemplo, são formados por várias células. Então, várias células formam uma planta, várias células juntando uma com a outra formam um animal. Mas existem seres vivos que são formados por apenas uma célula, como as bactérias e os fungos. Tá? Ele só é uma célula, não são várias. Um organismo pode apresentar diferentes tipos de células que desempenham diferentes funções. O corpo humano, por exemplo, possui mais de 200 tipos de células. Tá? E cada um deles apresenta uma estrutura específica. Veja abaixo 2 tipos de células existentes no corpo humano. Nós temos as hemácias, ou glóbulos vermelhos, que fazem parte do tecido sanguíneo. Essas células fazem o transporte de gás e oxigênio no organismo. Ou seja, essas hemácias, esses glóbulos, são células que formam o nosso sangue. Tá? Nós temos também os neurônios. Os neurônios são os que compõem o tecido nervoso. Órgãos como o encéfalo e a medula espinhal. Tá? Então, esses neurônios formam alguns órgãos dentro do nosso corpo. Tá? Avançando para a página 123, ó. Apesar de existirem vários tipos de células animais, elas apresentam uma estrutura básica comum, composta por membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Tá? Então, uma célula, ela contém tudo isso. A membrana plasmática, que é essa parte de fora da célula, que é a que protege a célula, tá? E é ela que comanda a entrada e a saída de substâncias dentro dessa célula. Tá? Nós temos o citoplasma, que é essa parte toda azulzinha aí dentro da célula. Tá? Essa parte fica entre a membrana plasmática e entre o núcleo, ela fica dentro ali. Tá? E tem o núcleo, que é essa parte do meio. O núcleo, ela comanda as atividades que ocorrem na célula. O núcleo é como se fosse o cérebro da célula. É ela que comanda tudo dentro da célula. Tá? As plantas também possuem células. Ó, assim como os demais seres vivos, as plantas também possuem células. Porém, elas apresentam algumas estruturas diferentes das células animais. Mas, né, nós temos a membrana plasmática, que é o que reveste a célula, protege a célula.
Nós temos o citoplasma, que é essa parte verde. Tem a parede celular. Já é uma estrutura diferente, que é essa outra por fora. E tem o núcleo. Então, o que é que tem de diferente da animal para vegetal? Porque a vegetal ela tem uma parede celular e a animal não tem. A animal só tem a membrana plasmática. Tá? Avançando para a página 124, vamos conhecer os tecidos. Então, várias células formam os tecidos. Vamos agora conhecer alguns tipos de tecidos. Então, as células do nosso corpo não trabalham sozinhas, mas sim em conjunto. Células semelhantes que juntas desempenham um determinado papel no organismo formam um conjunto chamado tecido. Então, várias células juntas formam um tecido. Os tecidos do corpo humano podem ser, basicamente, de 4 tipos: os conjuntivos, os nervoso, o epitelial e o muscular. Vamos entender cada um deles. O tecido conjuntivo é o que se encontra em maior quantidade no corpo humano. Esse tecido está associado a diferentes papéis no organismo, como o de sustentação dos órgãos e do preenchimento dos espaços entre eles. Tecido conjuntivo do tipo cartilagem, né? Aí. Depois a gente vai entender, né? A gente vai dar exemplos de órgãos que são formados por esses tecidos, tá? O tecido nervoso compõe órgãos como os encéfalo, né? Que coordena diversas atividades do corpo. Tá? Nós temos aí os neurônios, tá? Que os tecidos nervosos são formados por células neurônios. O tecido epitelial reveste as superfícies internas e externas. Além disso, esse tipo de tecido forma as glândulas. Tá? Um exemplo do tecido epitelial é que reveste a traqueia, que é um órgão do nosso corpo. O tecido muscular é um dos tecidos que possibilita os movimentos do corpo humano, ou seja, né? Tecido muscular faz parte do coração, né? O nosso coração é formado por músculo, então tecido muscular, né? E todas as nossas carnes, né? Que é os nossos músculos. Os órgãos, né? Então, células, as várias células formam um tecido e esse tecido forma os órgãos. Então, o que você sabe sobre órgãos? Né? O que são órgãos? São estruturas que funcionam no nosso corpo, como o coração, como os rins, como o pulmão, como o fígado. Tá? Então, os órgãos do corpo humano são formados por 2 ou mais tecidos. Cada tecido apresenta características diferentes, que auxiliam o órgão, né, a realizar suas atividades. O estômago é um exemplo de órgão. Ele é formado basicamente por tecido epitelial e tecido muscular. Vamos ver o exemplo. O tecido muscular permite ao estômago realizar movimentos que ajudam na digestão dos alimentos. Olha só aqui o tecido muscular. E o tecido epitelial, que é esse aqui, ó, reveste a parede interna do estômago e produz substâncias que auxiliam na digestão. Então, o nosso órgão aí, o nosso sistema, né, o estômago, ele é formado por 2 tecidos, o muscular e o epitelial. Então, a junção desses 2 tecidos formam esse órgão, tá? Que esses 2 tecidos apresentam várias células. Vejam que é uma combinação. Existem diversos órgãos no corpo humano que desempenham diferentes funções. O coração, por exemplo, é um órgão responsável por bombear o sangue, que é distribuído pelo corpo. O encéfalo é o órgão que comanda e coordena diversas atividades que realizamos. Os intestinos participam da absorção de nutrientes durante a digestão.
A bexiga urinária armazena a urina. Então, nós temos diferentes tipos de órgãos que são formados por tecidos e por células. Tá? Você conhece outro órgão do corpo humano e sua função? Nós temos os rins. Os rins, eles filtram o nosso sangue. Também é um órgão muito importante. Ele filtra o sangue para que o sangue não fique contaminado, que não corra pelo sangue diversas substâncias ruins. Tá? Então, muito obrigado, meus amores, pela nossa aulinha de hoje magnífica. Espero que vocês tenham entendido, toda essa estrutura do nosso corpo, como o nosso corpo é organizado, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Você.